E o tema de hoje, no Pertinho da Ju, é um tema que eu coloquei aqui para vocês, que a gente vai chamar nossos episódios. Então, o nosso tema será como fidelizar as suas clientes desde o primeiro atendimento. Vamos começar a falar um pouco sobre como fidelizar as clientes. Ou seja, no primeiro atendimento, você já deve organizar algumas coisas que você deve ter no seu espaço. O ambiente tem que ser um ambiente bem organizado. E como diz aquele velho ditado, menos é mais. Então, se você não tem muita coisa para colocar no seu espaço de início, você pode, deixar o ambiente clean, limpo, organizado, sem barulho, deixar o mais confortável que você conseguir para a sua cliente. Então, uma coisa também que ajuda muito a fidelizar a cliente é a sua imagem pessoal, a forma que você recebe a sua cliente. Então, quando a cliente chega, se você tiver de máscara, se você tiver de touca, se você estiver utilizando jalecos, possível. Então, quanto mais você tiver uma imagem de limpeza, de organização, isso vai atrair a atenção da sua cliente. Por exemplo, também, quando você estiver atendendo ela, se você mostrar materiais esterilizados, tudo organizadinho, então a cliente ela vai ver que você tem aquele cuidado de higiene para com ela. Então, tudo isso vai contar pontos para você fidelizar a sua cliente. O local, desde que você providencie uma mesa, uma poltrona confortável, você não precisa de muita coisa. Outra coisa, o ambiente sem barulho, né, como eu já falei. E quando você está iniciando, é uma dificuldade muito grande em ter material também para poder divulgar os seus trabalhos. Então, quando você está iniciando, eu recomendo que você treine pelo menos umas 10 pessoas, umas 10 modelos, que sejam pessoas da sua família, amigas, e que serão possivelmente depois clientes suas. Eu também indico que você, na hora do atendimento, você também esteja, após finalizar o atendimento com essa cliente, você também esteja tirando fotos para que você possa divulgar nos seus trabalhos. Quando você tirar uma foto e postar numa rede social, hoje é muito importante você ter uma rede social para você postar fotos, postar conteúdo diariamente. E também, quando você tirar foto daquela cliente, você postar e marcar ela. Por quê? Isso vai gerar reciprocidade, a cliente ela vai querer ser reconhecida. Muitas vezes acontece de aqui no meu ateliê, eu tiro uma foto e esqueço de postar. Aí a cliente chega para mim e fala assim: "Ah, Ju, você nunca posta foto da minha unha". Então, ou seja, as clientes elas estão interessadas em vir no seu espaço e dizer que ela foi no seu espaço. Ela quer ser reconhecida como uma cliente que frequenta o seu espaço. Então, é muito importante na hora do atendimento você também fazer isso pela sua cliente, você postar fotos dos seus trabalhos. Outra coisa importante também, o grande segredo da fidelização dos clientes é a eficiência em resolver os problemas deles e oferecer qualidade. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, uma cliente, ela veio com você primeiramente no seu espaço e ela não voltou, geralmente é porque você não gerou uma qualidade para o seu serviço. Tipo assim, ela não viu diferença no seu atendimento em relação a pessoas lá fora. Ou seja, o que acontece? Geralmente a pessoa vem no seu espaço, se o serviço não ficou legal, não foi de qualidade, não durou na unha da sua cliente, é lógico que se você não der um retorno para ela, e quando acontece algum tipo de problema, ela vai procurar outro espaço. E se ela vê que no seu espaço não tem uma qualidade, um bom atendimento, você não tratou ela muito bem, não deu um bom dia, uma boa tarde, então isso também faz com que ela não volte para o seu espaço. Então eu sempre indico que vocês estejam sempre atentas a essas questões. Por exemplo, você sempre tem que realizar os desejos das suas clientes, você tem que escutá-las, tem que observar, você tem que ser criativo para poder fazer com que essa sua cliente ela esteja sempre fidelizada com você. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A cliente chega aqui no meu ateliê, Ju, eu
estou com dificuldade porque eu não tenho tempo de fazer meu pedicure depois que eu sair daqui. Se você já tivesse uma pessoa que já fizesse tudo no mesmo local, para mim era bem melhor. Então, esse fato de você agregar serviços no seu ateliê, no seu espaço, isso também já faz com que a cliente ganhe tempo. Então, isso já gera valor para a cliente, porque ela já vai fazer um alongamento e de queda ela já vai fazer um pedicure. Então, ela une as duas coisas. Então, nesse momento, ela já vai ver que ela vai economizar tempo. Então, isso foi uma das coisas que eu escutei que as minhas clientes falaram para mim: ah, Ju, se você só faz alongamento, coloque uma manicure para que ela faça o pedicure da gente também. Então, isso é uma necessidade. Você tem que estar atento às necessidades da sua cliente. Outra coisa também, se você não pode resolver um problema, você tem que transformar eles em oportunidades para você se aproximar da sua cliente. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo várias e várias vezes? Eu já morei em setores muito distantes e eu pagava um valor de aluguel. Então, eu fiz os cálculos e vi que eu conseguiria, como era só eu, trabalhava apenas sozinha, eu vi que eu mudando para um local onde tivesse mais próximo do centro, que tivesse um bom estacionamento para as clientes, isso favoreceu para que as minhas clientes viessem até mim com mais facilidade. Por quê? Não estou dizendo que isso é a realidade de todo mundo, que você tem que mudar a sua vida por causa disso. Não, isso você vai ver e vai ver se vai encaixar na sua condição, se você pode. Então, às vezes você está pagando um aluguel longe e está pagando, tipo, um aluguel de um ponto que também não é muito favorável. Então, você pode unir as duas coisas. Muitas vezes, quando você inicia sozinha, se você iniciar na sua casa, que na maioria das vezes isso acontece, a gente inicia na nossa casa, se você mudar para um local, não digo melhor, o centro da cidade, mas um local próximo, esse local próximo vai facilitar com que a sua cliente chegue até você com muito mais facilidade. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa, às vezes você já até tem um ponto legal, já no centro, uma salinha onde você atende, num prédio, alguma coisa assim do tipo. E aí, não é fácil o acesso do estacionamento. Então, mas tem um estacionamento próximo. Então, se você fizer uma parceria e você pagar o estacionamento e avisar para seus clientes, você pode vir, que aqui a gente tem estacionamento grátis. Então, isso a cliente já vai sacar, né? Nossa, ela já tem estacionamento, então já vou para lá, estaciono meu carro lá, faço minha unha, de quebra ainda posso ir em outros estabelecimentos que eu não vou pagar a mais no valor de estacionamento. Então, isso também conta pontos para o seu atendimento. Esses são só alguns dos exemplos que a gente pode citar. E existem inúmeros outros. Outra coisa, deixe as suas clientes encantadas com a sua capacidade em atendê-los e a sua criatividade. Ou seja, gente, cliente gosta de coisa nova, de novidade. O tempo todo você está com técnicas novas, com material novo, esmalte novo. Às vezes você está lá no Instagram, está parado, não sei nem o que eu vou fazer. De repente, sei lá, vou lá postar um adesivo que eu comprei novo, vou lá e posto um esmalte novo. Então, isso é uma coisa que chama muita cliente, que ela vê que você está o tempo todo melhorando os materiais e a qualidade. Então, uma coisa também muito, mas muito importante é quando a cliente chega no seu espaço, por mais simples que ele seja, por mais que às vezes você tenha passado por algum problema, você não está bem, mas você receba a sua cliente com todo o amor, com todo o carinho, pergunte se ela está bem. Se você vê, você percebe que ela está, sei lá, passando por um momento de dificuldade, às vezes ela está triste. Então, assim, se você interagir com ela, claro, em nenhum momento você vai achar, não, Felipe, você está triste, me conta aí. Não, você vai com jeitinho, vai perguntando, vai vendo com ela, entendeu? Vai fazendo perguntas para fazer com que ela se relaxe, com que ela se abra com você e que a relação de vocês não vire só cliente e designer, mas que ela possa futuramente ser uma amiga sua, porque quando muitas vezes a pessoa vai no salão, ela não quer só prestação de serviço, ela quer uma psicóloga, ela quer uma amiga, ela quer alguém para ela desabafar, ela quer chegar lá e falar dos problemas dos filhos, falar do problema do marido, da amiga, de muita gente. Então, muitas vezes ela não tem uma equipe que apoie ela em casa. Então, o único momento que ela tem é aquele momento ali. Ela quer ficar aquelas 2 horas ali que vai ficar com você conversando. Então, assim,
dê um pouco de atenção para a sua cliente, dê conselhos se ela pedir, escute mais e fale menos, porque geralmente é isso que a cliente quer. Então, eu tenho isso aqui no meu ateliê, eu sempre ouço a minha cliente e puxo muito assunto com elas. Claro que quando a cliente já... Também a gente tem que saber respeitar a cliente. Quando ela já chega no seu espaço, com um celularzinho, um fone de ouvido, ela está estudando, ela já fala assim, não, eu estou estudando aqui nela. Então, você não vai mexer com a cliente. Ela tá... Também não vamos ficar cutucando ali, tentando forçar, não. A cliente vai... Conforme vai acontecendo o atendimento, você vai observando a sua cliente, é que você vai puxando o assunto ou não. A pessoa vai lhe dando abertura. E aí você tem que ser sensível para esses detalhes. Certo? Então, também, o que você também tem que fazer, principalmente quando é o primeiro atendimento, oferecer. Muitas vezes a cliente nem sabe que existe, vamos supor, uma esmaltação em gel, que é muita novidade. Por exemplo, aqui no meu salão, hoje 80% das finalizações dos alongamentos é esmaltação em gel. Por quê? A gente começou a fazer com que a cliente começasse a ver uma coisa diferente, os benefícios do esmalte em gel. Por exemplo, o esmalte em gel, ele já sai seco, ou seja, já possibilita da cliente sair daqui e ir direto para o trabalho, ir direto para casa, limpar a casa, fazer faxina, e direto cuidar do bebê, que deve ter ficado com a babá, e a babá tem que ir embora, que acontece muito isso aqui no ateliê. Então, quando você vende um produto, por mais que a cliente está pagando um produto, mas ela não sabe o que você tem para oferecer. Então, você tem que ter essa sensibilidade de oferecer para a cliente, de falar para ela. Olha, a gente tem novidade, a gente faz uma decoração encapsulada. Muita coisa também que a cliente às vezes amam e não fazem muito, a francesinha de esmalte em gel. Gente, a francesinha de esmalte em gel é maravilhosa, é delicada, é elegante. A cliente às vezes nem faz porque amarela, porque no esmalte normal, ela amarela, ela descasca, ela demora a secar. No esmalte em gel não, isso não acontece. No esmalte em gel, ela já sai daqui branquinha e perfeita, só no ponto da cliente já sai daqui alegre e satisfeita, nem borra. Tanto é que às vezes elas, eu nunca me acostumei, sai daqui achando que o esmalte ainda tá molhado. A gente fala, não, você não precisa se preocupar, ela não vai, essa unha ela não vai borrar. Então assim, as clientes que utilizam esmalte em gel uma única vez, elas não querem mais saber de esmalte normal. Então assim, hoje a nossa gama de esmalte em gel é muito maior do que esmalte normal. Claro que a gente tem que ter as duas opções, porque da mesma forma que tem aquela cliente que precisa de praticidade, que não tem tempo para vir toda semana, ela vai preferir um esmalte em gel. Agora tem cliente que ela tem mais tempo, que ela apenas quer uma unha natural, mas que ela quer ir toda semana na manicure e prefere a facilidade de poder trocar o esmalte. Então você tem que explicar uma coisa e outra, mas se a cliente não souber que existe, ela não vai querer. Então você tem que mostrar os benefícios aos poucos para cada cliente. Então isso é o seu grande diferencial. Você ter várias técnicas, eu estou citando um exemplo do esmalte em gel, mas tem decoração encapsulada, tem também formatos de unha. Por exemplo, a gente tem, aqui a gente pede, tem muita cliente que chega assim, eu quero minha unha bem grande e quero o formato Luísa Sonza. Ou seja, as clientes elas sempre estão atentas ao que os famosos estão usando. Então a gente tem que estar por dentro das novidades. Formatos, decorações. Então assim, existem inúmeras decorações, existem inúmeros formatos. E isso você vai se especializar, claro, e você vai oferecer de diferencial para sua cliente. Então, aquela diferencial vai ser o seu pulo do gato, que vai ser o que você vai ter à frente, entendeu? Da sua ampla concorrência. Bora lá, próximo tópico. Explicar para a cliente como funcionam as manutenções e os cuidados diários do alongamento. Muitas vezes, as designers, elas simplesmente faz o serviço para a cliente e a cliente vai embora. A cliente ela não sabe quanto tempo ela tem que retornar para fazer a manutenção, ela não sabe quais são os cuidados que ela deve ter para fazer o alongamento, para utilizar o alongamento, porque por mais que
ele seja resistente, ele seja natural, mas a cliente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, quando ela for na manicure normal, ela tem que tirar o esmalte com removedor sem acetona. Ela não vai, tipo assim, vai abrir uma latinha de refrigerante, ela não vai utilizar, ela tem que usar os dedos, ou então pedir pro marido, ou então pedir pro namorado, ou então pedir pra alguém que não tem de gel. Ou então, melhor ainda, seja dependente, pega uma faca, pega uma colher e abre a latinha de refrigerante sem ter que utilizar a unha, entendeu? Então, assim, todos esses cuidados básicos, a designer tem que passar para a cliente na hora do atendimento. Até porque, muitas vezes, eu já tive esse problema aqui mesmo no ateliê, que a designer não orientou a cliente. Então, a cliente chegou lá, já foi meter o dedo lá na descarga com a unha, e a unha quebrou, machucou, e ela já veio desesperada. Ah, minha unha quebrou, mas minha unha era resistente. Calma, a unha é resistente, mas ela não é de ferro. Então, você tem que ter alguns cuidados. Você tem que orientar as clientes. Então, isso é muito importante. Jamais deixe sua cliente sair do seu espaço sem orientações. Então, você pode... Como que eu vou dar essas orientações? Você pode fazer um panfleto. Você tem 2 horas com a cliente. Então, isso pode ser um assunto até para você começar a puxar assunto com a sua cliente. Então, você já vai ali. Quais os passos que eu tenho que fazer para poder ir quebrando o gelo? Já use isso aí para poder ir tentando criar uma intimidade com a cliente. Entendeu? Certo. Agora vamos para o próximo tópico. Superar as expectativas da cliente. Entregar mais do que o prometido e se colocar no lugar da cliente. Então, muitas vezes, quando é que você vai saber que a sua cliente gostou do seu serviço? Muitas vezes eu termino de fazer um alongamento e a cliente está assim: meu Deus, que unha linda, que unha maravilhosa, nossa, eu amei. Então, o que acontece? A cliente, ela tem que sair daqui com um brilho no olhar, ela tem que ver que você realmente fez a diferença na vida dela. Por quê? Uma unha, ela não é simplesmente uma unha. Ela é, como é que eu posso dizer? Ela é a autoestima da mulher, entendeu? A cliente, ela quer usar um alongamento e ser perguntada: nossa, essa sua unha, ela é natural? Se você faz uma unha que ninguém nem pergunta pela unha dela, nem acha bonita a cor dela, muitas vezes ela volta no outro mês assim: ninguém disse nada da minha unha. Nossa, nem acharam que eu tô de unha de gel, unha de fio. Então, assim, a cliente tem que sair daqui maravilhada. E outra coisa, a sua cliente, ela é o seu outdoor, ou seja, onde ela for, se a unha dela estiver bonita, estiver bem feita, a cliente, ela vai atrair outros clientes para você e ela vai indicar outras pessoas, entendeu? Não tem como ela não ser vista. Então, você tem sempre que fazer com que a sua cliente saia com um brilho no olhar, tanto pelo serviço quanto pelo atendimento. Então, assim, na maioria das vezes, quando a cliente se você estiver finalizando o serviço, você tem que olhar e falar assim: realmente eu arrasei na unha, eu amei a unha e eu, designer, gostaria de ter essa unha pra mim, de ter ficado com essa unha pra mim. Agora, se você termina um trabalho e você olha assim: meu Deus, o que eu fiz? Que unha podre, feia. Aí, se nem você não gostou, por que você espera que a sua cliente vai gostar? Então, sempre esteja aberta a críticas e você mesmo se autoavalie se você teve um bom resultado. Então, por isso, a gente tem que ter aquela parte que eu falei: praticar bem, ter segurança na hora de fazer um alongamento, um trabalho. Então, fiquem sempre muito atentas a isso. E outra coisa, ao finalizar o serviço, o alongamento em si, antes de finalizar, pergunte para a sua cliente se ela gostou, se ela quer que mude alguma coisa, se ela quer que arredonde as pontas, se ela quer mais quadrado, se ela quer mais fino. Porque no momento que ela te falar o que ela não gostou, você já vai poder consertar e muitas vezes evitar de que ela chegue em casa e veja um defeito e esse defeito você tem que retornar para poder consertar. Então, você pode fazer isso. Sempre no final do atendimento, pergunte se a cliente gostou. Outra coisa também, você tem que passar para a sua cliente, ela tem que sentir confiança. Você tem que garantir o seu trabalho para ela. Então, quando você terminar um atendimento, você fala para a cliente: olha, então, fizemos um alongamento e você tem um determinado prazo para você
me dá o seu feedback. Vamos supor, aqui no meu espaço, o que eu utilizo? Uma semana. Eu sempre falo para a cliente que dentro de uma semana, se acontecer um descolamento, se quebrar uma unha, a gente refaz. Então você vai sempre garantir o seu serviço para que a cliente ela se sinta confortável de ver que aconteceu alguma coisa de errado na unha e ela se sentir respaldada, porque a gente paga por um serviço, não vou dizer que é caro, porque é um serviço que é um serviço de artista. Cada unha ela é única, ela é diferenciada, ela é projetada para uma cliente. Então, não se pode dizer que unha ela não é um produto que vai lá que está lá na prateleira e é feito 10 por hora. Não. A gente faz uma coisa, a gente trabalha com o que a gente gosta muitas vezes, a gente dá o nosso melhor. Então, assim, a cliente ela está pagando por esse alongamento, mas ela quer qualidade, né? Então, você tem que respaldar a sua cliente, tem que dar garantia do seu serviço. Quando você dá garantia do seu serviço, a cliente ela se sente mais segura e ela se sente mais à vontade para poder conversar com você, para falar, olha, minha unha infelizmente descolou. Vamos supor, sei lá, você está iniciando, dentro de uma semana o alongamento da cliente descolou todo e ela te mandou mensagem, mesmo que ela tenha feito algo que muitas vezes as clientes não falam, mas só de você refazer o serviço para essa cliente, ela já vai se sentir mais respaldada, ela vai se sentir mais segura e vai saber que você está ali por ela. Então, eu sempre indico dê garantia do seu trabalho, principalmente de início, mesmo que não tenha sido culpa sua. Nesse primeiro momento, você tem que dar garantia, porque se você falar, a culpa foi sua e eu não vou refazer serviço, já perdeu a cliente. Então, assim, tem que dar garantia e tem que fazer independente de não ser nossa culpa ou não. Principalmente se for ali naquela semana que você deu de garantia para cliente. Geralmente eu dou esse prazo de uma semana. Outra coisa, ao final do atendimento, você pergunta se ela gostou do serviço e qual o nível de satisfação dela. Nesse momento, você vai perguntar para ela não sobre o seu serviço de alongamento, mas tipo assim, sobre o atendimento, do seu espaço, do ambiente, se ela quer dar algum feedback. Ou muitas vezes também na frente, assim, ela não tem coragem de te falar. Então, se ela não te falar ali, à frente, cara a cara, após o serviço, sei lá, 2, 3 horas depois que ela sair do seu ateliê, do seu espaço, ou então no final do dia, quando você terminar seus atendimentos, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, perguntando para a cliente, falando assim, olha, você gostou do meu trabalho? Você acha que poderia mudar alguma coisa? Você acha que o espaço está bom? O que você gostaria de me dar dicas? Então, assim, tudo isso vai gerar com que a cliente, nossa, ela é diferenciada mesmo. Ela está interessada em mim, na minha opinião. Então, isso é importante. Você fazer esse contato com a sua cliente, para ela ver que você realmente está interessada não só no dinheiro dela, você está interessada nela, no valor dela, né, como cliente, em tê-la como um cliente no seu espaço, entendeu? Porque hoje em dia as nossas clientes são as nossas maiores riquezas. Sem os nossos clientes nós não somos nada. Então é sempre importante. Temos que valorizar as nossas clientes. Próximo passo. A cliente também, quando você terminar o serviço, você também tem que falar para ela sobre as manutenções, que as manutenções têm que ser ocorridas regularmente, que elas têm que virem a cada 15 ou 30 dias, no máximo 30 dias, e explicar para elas que existem inúmeros tipos de unha. Tem unha que é mais oleosa, tem unha que é mais sequinha. Então, eu tenho clientes aqui no meu espaço que conseguem ficar até mais de 30 dias sem manutenção. E já tenho clientes que não conseguem ficar 10, 15 dias. Então, você tem que estar atenta a essa necessidade da sua cliente. Explique para ela, principalmente na primeira manutenção. Eu sempre falo, olha, volta com 15 dias, 20 dias, para a gente avaliar a sua unha, para ver se a sua unha é do tipo mais oleosa, se você vai aguentar ficar com uma manutenção a cada 15 dias, ou a cada 20, ou a cada 30. Então, cada cliente, ela é única. Então, a estrutura da unha é diferente, a estrutura, o tempo de manutenção pode ser diferente,
Porque às vezes, muitas vezes, mas a minha amiga fica 30 dias sem manutenção e eu não fico. Você é diferente, às vezes você trabalha com uma atividade diferenciada da sua amiga, então você tem que estar sempre dando importância para a cliente, avaliando, falando para ela que cada unha tem a sua diferença. E também falar para ela da importância já de deixar o agendamento marcadinho para o próximo mês, porque além de você já fidelizar a sua cliente, você vai garantir o atendimento dela na sua agenda, porque você vai explicar para ela, olha, mês que vem a agenda pode estar lotada e a gente não fizer a sua manutenção no momento adequado, pode acarretar fungos, pode acarretar uma quebra indesejada, porque muitas vezes quando a unha quebra por falta de manutenção, a unha pode rachar, pode quebrar e pode causar uma dor muito grande para a cliente. Então você tem que explicar para ela por que ela deve vir retornar e fazer manutenção. Então já tem que deixar a cliente agendada. Se ela não quiser deixar agendado, você fala, não, a gente faz só um pré-agendamento e eu vou te mandar aqui no WhatsApp e eu vou confirmar com você. Então se você não puder vir, não tem problema, a gente reagenda, a gente realoca. Então isso tudo é diferença que você vai dar para o seu cliente, que você vai fazer para o seu cliente. Gente, vocês desculpem a minha carinha de bolacha, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu já estou grávida do Emanuel há 4 meses. Então vocês desculpem aí a pochetezinha e a carinha de biscoito. Biscoito traquina. Então é isso, gente. Se vocês quiserem também deixando nos seus comentários, vocês quiserem também deixando dicas, deixando comentários, eu depois vou responder vocês e vou ficar aguardando. Outra coisa, gente, que eu não falei aqui, por que é obrigatório ter uma rede social? Então, hoje em dia, como vocês já sabem, grande parte das nossas clientes, elas veem nosso trabalho a partir das redes sociais. Então, hoje em dia, se você não está numa rede social, praticamente você não é vista. Então, é muito importante você estar com redes sociais. Pelo menos no Instagram, porque hoje é uma rede social que é mais utilizada, é o Instagram. Então, pelo menos no Instagram, se puder também o Facebook, também é legal. Então, por isso que é importante. E é importante a gente marcar a cliente, como eu falei, porque a cliente ela vai se sentir importante, ela vai achar legal, ela vai repostar também no seu trabalho, porque aí quando ela reposta o seu trabalho, ela está mostrando para as pessoas que seguem ela onde ela faz o alongamento dela. Então isso vai gerar também captação de cliente para vocês. Isso é dicas de captação, mas também entra aqui como dicas de fidelização de clientes, tá bom? O que eu fazia? Primeiro, atendia elas com muito amor e carinho, tratava elas assim como de casa mesmo, porque quando você está atendendo em casa, as clientes elas têm acesso à sua sala, muitas vezes elas veem o marido de vocês, elas veem o filho de vocês. Então, assim, o que eu fazia? Eu sempre tentava deixar o ambiente mais confortável possível. No meu caso, eu não tinha filhos, né? Ainda estou esperando o meu primeiro, mas eu tinha doguinhas. Tenho. Cacau e Lua, são minhas doguinhas. Antes mesmo de eu começar a atender, eu já tinha a Cacau. Então, elas sempre interagiam com as minhas doguinhas, elas achavam o máximo. As minhas são chiques, pequenininhas, não dá muito medo, então elas achavam o máximo, já chegavam perguntando por elas, elas eram muito carinhosas. Então, assim, os meus animais são dóceis. Mas vamos supor, por exemplo, se a sua cliente ela tem medo de cachorro, se o seu cachorro é grande, se o seu cachorro é muito raivoso, então você já tem que deixar o seu bichinho preso. Agora, se for um bichinho que é um bichinho mais carinhoso, você já pode deixar ele ali participando. Porque quando você atende em casa, a cliente ela já entende que você está no ambiente da sua casa. Então, às vezes, ela quer se sentir na sua casa. Então, eu oferecia água, oferecia café. E também sempre fazia isso, marcava minha cliente, oferecia também, às vezes você pode oferecer brindes, não brindes físicos, mas você pode oferecer uma esmaltação em gel para fidelizar sua cliente, um formato grátis, às vezes ela vem e faz o alongamento,
O que você acha da gente fazer uma coisa diferenciada? Vamos fazer o alongamento e eu te dou de brinde o formato de bailarina, o formato amendoado, que é um formato mais simples. Então, assim, que todo mundo já está utilizando. Claro que nessa época já 4 anos atrás, quase não tínhamos as clientes eram mais retraídas, digamos assim, queria muita coisa diferenciada, mas eu fazia isso, dava uma decoraçãozinha, uma filha única, então isso já chama a sua cliente. Aí a cliente, ela falou aqui que ela atende em casa e o espaço dela é bem simples. Então, no espaço, ela não perguntou dicas, mas eu vou falar um pouquinho de dicas. Se você atende na sua casa, tenta deixar o ambiente mais clean, mais limpo. Quanto menos detalhes você inventar, melhor. Ou seja, uma mesa branca, uma poltrona bege ou preta, tipo assim, quadros que sejam assim, atrativos nosso olhar, não seja aquela coisa muito poluída, muito assim, enfeitado demais. Então, assim, menos é mais. Então, para você que atende em casa, esse é o tipo de ambiente. Agora, assim, por exemplo, se você tem filhos em casa, o ideal é que os seus filhos colaborem. Você tenta fazer com que eles colaborem com você, tipo assim, não fazendo muito barulho, entendeu? Você tem que conseguir fazer essa harmonia, porque também se acontecer muitas vezes da criança o tempo todo, ficar chorando, ficar fazendo um caos, você ter que ficar para o atendimento da sua cliente, então isso é também um pouco ruim, porque acaba que você tem que parar o atendimento dela para ir olhar seu filho. Então, se tiver um adulto em casa, um marido, alguém para ajudar, também vai ser legal. Se a criança já for um pouquinho maior, tenta convencer ela, tipo assim, dá atenção para a criança, porque as crianças geralmente querem muita atenção, então elas fazem muito show, digamos assim, né? Porque na hora que não tem ninguém em casa, a criança é maravilhosa. Aí quando chega alguém, aí elas aprontam arte. Então você tenta conversar com o filho. Isso eu já vejo muito. A minha experiência em questão de filho já era ao contrário. Não era aqui na minha casa, mas quando eu ia na casa da cliente. Então muitas vezes eu levava algumas coisas, deixava as crianças brincar com os meus esmaltes, com as coisas, e deixava eles lá envolvidos. Muitas vezes a mãe até fazia assim, nossa! Aí ela, tipo assim, eu tinha que fazer o alongamento dela e ainda controlar o filho dela, que vinha mexendo nas minhas coisas, quebrava esmalte, mas assim, o tempo todo, sempre eu sendo assim, muito serena, jamais me mostrando que eu estava estressada com aquilo. Porque é claro, a gente fica com aquela pulguinha lá naquele ambiente, assim, oh meu Deus, vai quebrar tudo. Mas a gente sempre tem que manter a calma, gente, sempre mantenha a calma. Principalmente se você tiver criança em casa. Você tenta, respira, jamais grita com o menino gritando na frente da cliente, porque senão a cliente vai dizer assim, meu Deus, que casa é essa? Ele não volta aqui mais nunca. Então, assim, é ambiente calmo. E se acontecer imprevisto, gente, acontece imprevistos acontecem. Mas sempre manter a calma é o principal. Não perca o foco, não desce do salto. Então, é isso aí. Temos mais alguma pergunta? Então, gente, vamos encerrar por aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desde já deixo o convite para que vocês assistam a próxima live de amanhã, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite. Então, se vocês puderem já ficar atentos, eu vou agradecer demais. E é isso. Deixe seu feedback aí nos comentários. Um beijo para vocês. No coração de vocês.